A finitude da vida terrena é uma questão que envolve diferentes sentimentos e emoções. Apesar de certa, a morte permanece como um grande mistério para a humanidade, ainda mais após vários relatos de pacientes internados em UTIs que afirmaram deixar o próprio corpo para contemplar revelações libertadoras. Mas e você, acredita na experiência de quase morte, EQM? Esse é o nosso assunto de hoje com o Padre Juarez. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? EQM é a experiência de quase morte da Rosíris e da Paulinha, que eu queria matar as duas hoje, porque elas deixaram a gente esperando aqui 3 horas para ver. Verdade. Mas foi bom, porque o Padre Juarez falou que segue o Paul Cabanes, foi lá, tirou foto e tudo. Gostei. É verdade, sigo ele, eu acho demais. Tirei retratos com ele aqui. Agora, depois você explica pra ela, que você falou que eles falaram as coisinhas erradas aí. Também, o hábito que fala é o hábito do... A vestimenta. A vestimenta. A explicação e é o hábito não faz o monge, né? O hábito não faz o monge. É o hábito não faz o monge. Olha nós corrigindo. Nada a ver. Deusa Samu, que é espírita. Seja muito bem-vinda. E a Bispa Letícia, que fazia tempo que não vinha. Realmente, tempo morrendo de saudade. Eu também, que é evangélica. Eu não sei se a gente vai discutir sobre se você acredita ou se a gente vai partir das experiências. Acho que nem é que você acredita. Porque eu acho que é um fato, né? Sim, não tem... aceito. Exatamente, não tem como dizer que não acredita. Exatamente. Hoje o Thiago Rocha vai acompanhar a sua movimentação nas nossas redes. Thiago, olha lá. Gazeta Mulheres. O Arthur sempre faz eu perder nas minhas coisas. Vamos ver se você faz... Thiago, as meninas. Tem isso? Tem. Então o pessoal já pode ir mandando as mensagens. @Gazeta Mulheres, esse é o endereço que você vai mandar aí no seu Instagram. E mais do que isso, coloca lá no post certinho para que a gente consiga pegar aqui e retransmitir as mensagens. Tudo a ver com o nome do programa. Mulher. Não, mas então temos um consenso. A experiência de quase morte é um fato. Eu achei muito bonito você falar, começar introduzindo sobre a questão da morte, que é sempre um grande mistério. Um grande mistério. E eu gosto de lembrar que a questão da morte é mistério, não porque está escondido. Tudo já foi revelado, a gente já sabe. Mistério é sempre aquilo que as nossas capacidades filosóficas não conseguem compreender. Para nós é muito difícil compreender, entender a morte. Então, a morte sempre vai ser objeto de pesquisa, filme, livros e tal. E eu acho muito bonito o trabalho que a deusa faz, que a deusa trabalha diretamente com a questão da morte, ela, na tanatologia, isso é muito bonito, né? Você já ouviu alguma experiência, algum relato? Acompanhar as pessoas no momento da morte, acompanhar a pessoa para que tenha uma morte digna. Tá querendo fazer parceria, não, né? Não, isso é muito bonito, isso é muito bonito. Jogou a bola, agora eu falo. Por favor, Deus. Que delícia! Gente, beijinho pra vocês, o povo que tá esperando a gente faz tempo. 4 horas da tarde. Exatamente. Então, agora eu sei, Olha, experiência de quase morte. É legal a gente diferenciar, não é? Eu faço parte da Associação Médico Espírita. Então, nós estudamos os casos de EQM. E faço parte de um grupo lá da faculdade de Juiz de Fora, né? O doutor Alexander Moreira acabou de lançar um livro, A Ciência da Vida Após a Morte. Então, é interessante a gente separar, né? EFC, que é a experiência fora do corpo, e EQM, experiência de quase morte. O que seria uma EFC? Uma experiência mais simples. Uma pessoa que, por exemplo, entra em coma e tem algum tipo de visão, alguma experiência diferente, mas que não completa todo aquele conjunto de características que foram estipuladas como sendo uma experiência de quase morte pelo Dr. Raymond Moody, em 1975, quando ele lançou Life After Life, né, os primeiros casos. O caso mais famoso foi o do Daniel, que é um caso que ele considera completo, que tem aquela coisa de ver o túnel, de sensação de paz. Ele foi e voltou.
Ele foi e voltou, ele foi dado como morto, ele voltou. Antes disso, eu acho legal a gente diferenciar Por favor. EFC. Né? Ano passado, eu atendi uma paciente e ela estava em coma e quando ela retornou, ela disse para a mãe dela, mãe, eu morri. E a mãe dela disse, não, você não morreu porque você está aqui conversando comigo. Ela disse assim, não mãe, eu morri porque eu vi você lá no corredor do hospital, ajoelhada, pedindo para Deus me trazer de volta. E no momento que você estava chorando, orando para que eu voltasse, eu voltei. Uma força muito grande me trouxe. Essa foi minha paciente e essa é uma experiência fora do corpo. Ela não se constitui uma EQM. Por quê? Porque os grandes estudiosos, a partir do Dr. Raymond Wood, eles classificaram. Então, o que seria uma EQM? Se completar pelo menos 5 daquelas características do túnel, não é? Do túnel. Sensação de fazer parte do todo, entende? Então eu estou aqui e eu sei o que meu irmão está pensando lá no Ceará. Tá. Eu sinto o que a minha mãe está sentindo lá em Brasília, entende? Então tem essa experiência de fazer parte do todo. Uma experiência de estar na imensidão dos sentidos, na qual você não vê mais apenas com esses olhos, você vê visão geral. Uma visão geral, né? A sensação de transformação, não ter mais medo da morte. Então as pessoas que vêm, o Daniel, por exemplo, Perdeu o medo da morte. ele não só perdeu, como ele quis morrer. Ele provocou a morte porque ele queria voltar para aquela sensação Faltou novamente. o quinto elemento. É. Você falou 4, faltou o quinto. Acreditar que a vida continua, né? Então a pessoa, ela entende que a vida continua. Nós temos casos, relatos muito importantes atualmente, por exemplo, da Anita Morjani. Ela é uma indiana, o livro dela foi best-seller tem uns 3 anos. Ela dá palestras no mundo inteiro. O nome do livro é Morri para Renascer. Ela foi dada como morta. E quando ela retorna, ela conta a experiência de quase morte e ela está sendo pesquisada aí por muitos cientistas. E a bispa? Preciso ouvir a bispa. A bispa. A bispa. A bispa Hoje a Deus Letícia. quer tomar conta. É que eu Então, gosto. Eu sei, imagino. Então, nós como cristãos temos a seguinte visão. Você acredita na experiência de quase morte? Sim. Porque se você for na Bíblia, Estevão, o primeiro mártir, quando ele estava sendo apedrejado, que inclusive as suas vestes foram colocadas aos pés do apóstolo Paulo, ele viu o céu, ele viu Jesus. E ele falou, ele está à destra de Deus Pai. Então, o que nós acreditamos, e muitos cientistas, inclusive, acreditam nisso, que segundos antes dos seus olhos, antes de você morrer, seus olhos espirituais se abrem. E você começa a ver... Segundos antes. Segundos antes. Alguns chegam a ser horas, mas na sua grande maioria são segundos antes. Eu tenho 2 relatos pessoais de como os olhos se abriram. Me permite? Claro. O primeiro é da mãe de um dos meus pastores, do bispo J. Quirino. A mãe dele, no dia que ela veio a falecer, ela estava no hospital e não tinha ninguém no quarto. E aí esse bispo entrou para se despedir da mãe, para falar com a mãe que já estava no horário de visita, ele ia embora. E ela falou, filho, quem é esse homem de branco atrás de você? Isso é muito comum. Essa é a Outro dia eu visão do recebi leito de morte, um né? advogado aqui, que o pai dele estava doente, eu perguntei seu pai. Ele falou, acabou falecendo e ele falou, eu estava ao lado dele e ele teve essa visão. E só que não é só esse lado, isso daí a pessoa está sentindo quem vem buscá-la. Porque se você for na Bíblia também, você vai ver que é quando Jesus ele conta a parábola de Lázaro e do rico, ele diz que os anjos vieram buscar Lázaro. Então, quando uma pessoa ela vai ser salva, os próprios anjos a vêm levá-la. E ela, quando viu esse homem, ele olhou para trás e pensou, de branco deve ser médico. O enfermeiro, não tinha ninguém. Ele falou, mãe, não tem ninguém. Tem sim, filha, ele está sorrindo para mim. E ele pensou, minha mãe está cheia de remédio, está alucinando. Foi embora naquele dia, ela partiu. E eu tenho uma prima por parte de pai,
que ela sempre se disse cristã, sempre foi na igreja, começou a ficar muito doente, acamada, ficou deitada. E naquele dia a mãe dela ia para a igreja, ela falou, mãe, eu não consigo nem andar, então eu vou ficar. Só que daí quando a mãe dela estava se arrumando, ela começou a gritar. E A enferma começou a gritar. A enferma começou a gritar. Mãe, me tira daqui, mãe, socorro, mãe, socorro. E a mãe dela, a tia do meu pai, a mãe dela veio e falou, filho, o que está acontecendo? Ela, tem umas coisas de preto andando aqui, eu tô sentindo muito medo, eu tô sentindo muito medo. E a mãe dela falou, não, filha, tá repreendido isso, deixa eu orar por você. E a mãe dela começou a orar por ela e ela não parava de chorar copiosamente. Ela fala, ele tá aqui no meu quarto, ele veio me buscar. E a mãe dela falou, filha, você tá com mágoa de alguém? Porque a mãe dela começou a orar para saber o que é. E o Espírito Santo falou para a mãe dela, ela tem mágoa, isso dá legalidade para forças negativas, a qual nós chamamos de demônios, virem buscá-la. E ela pegou e falou, não, mãe, não tenho raiva de ninguém, nem mágoa de ninguém. A mãe dela falou, deixa eu orar por você. Ela começou a orar, a mãe por ela. A oração durou 2h30 do tanto de gente que ela começou a lembrar que ela tinha mágoa. A mágoa já estava tão enraizada dentro dela que ela nem lembrava. E aí quando a mãe dela começou a pedir para o Espírito Santo despertar, ela começou a falar o nome de fulano, ciclano, beltrano. Durou 2h30 a oração, até que ela conseguisse se libertar. E a mãe dela perguntou, já acabou o culto, já acabou tudo, não tinha mais nem como ir para nenhum lugar. E a mãe dela falou, como você se sente? Ela falou, mãe, eu me sinto em paz agora. E aí quando falou que se sentia em paz, ela estava já muitos dias sem comer, falou, mãe, me dá uma uva. A mãe deu a uva. Naquela noite, ela se foi, com um semblante de um anjo. Olha que coisa. Como é que tá nossas redes? Você não perguntou pra mim ainda. Olha lá, como é que tá nossas redes e eu não falei nada. Padre Juarez, conte, por favor. Espera aí, Thiago, pra ver como nossas redes. Eu acho interessante essa conversa que a gente tem sobre morte e conversar sobre morte de uma maneira natural. Isso é bonito. A morte deve ser tratada como nós tratamos a vida, né? E as crianças devem conversar sobre morte, as pessoas devem conversar sobre morte, porque a morte deve ser encarada como algo natural. É importante lembrar, quando a gente fala da experiência de quase morte, a gente tem eu gosto mais do termo que os americanos usam, eles usam um termo chamado NDE, Near Death Experience, que seria experiência de proximidade da morte, né? Porque, na verdade, a quase morte não significa que a pessoa morreu. Porque quais são as propriedades da morte? 2 propriedades da morte. Unicidade e a universalidade. Unicidade que a gente morre uma vez. É uma vez que nós morremos e acabou. Morremos. E a universalidade significa que é para todo mundo. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Mas, padre, né? por favor, né? O quê? A morte... Alguém é dado como morto obedecendo os parâmetros atuais. Gente. Então, a pessoa está morta. Deixa eu terminar. Não é? Então, justamente isso. Universalidade. Deixa eu só explicar uma coisa. Quando eu falo alguma coisa aqui, eu não falo do que o Padre Juarez acha. Eu falo do que aquilo que a igreja... Sim. Não é assim, o Padre Juarez acha. Não, que a igreja acha. O que a igreja fala sobre morte? Então, o que a igreja fala sobre morte? Né? Então não é assim, um parecer do Padre Juarez. Eu falei da unicidade e da universalidade. E é interessante lembrar, o que me compõe? Eu sou composto, né, como ser único, de uma parte mortal e de uma parte não mortal. Nós chamamos parte não mortal nossa alma, e a parte mortal, aquilo que vai sobrar e vai morrer. Por isso que nós temos a expressão restos mortais. Porque nós somos compostos de uma parte mortal e de uma parte não mortal. A morte pra gente é a separação definitiva da alma e do corpo. Separa a alma do corpo, nós consideramos morte. Essa separação aí pode ter a filosofia já debruçada sobre isso e tal. Quando é que faz essa separação e tal? Quando não há mais atividade neural, quando não há mais atividade celular e tal. Mas é quando acontece essa separação da alma e do corpo, ou seja, acontece a morte. Ficando então aquilo que nós chamamos de restos, que são mortais, que é aquilo que vai apodrecer, vai virar pó e tal, aquela coisa toda. Muito bem, a experiência de quase morte é uma experiência vivida por milhares e milhares de pessoas, ou a NDI, por milhares e milhares de pessoas que experimentaram.
experimentaram. E é uma coisa interessante, porque a pessoa fica no limiar da morte e ela tem experiências, sim, experiências místicas, experiências... Um pé lá, um pé cá. Experiências místicas. Eu estou querendo dizer o seguinte, a pessoa não morreu, ela não morreu, porque ela não foi trazida do mundo dos mortos de novamente. Ela não foi trazida do mundo dos mortos. É quase morte. É quase morte, quase morte. E eu digo, por isso que eu gosto da expressão proximidade, perto da morte. Perto da morte. Mas essa experiência da quase morte, da proximidade da morte, faz com que a pessoa ela tenha essas experiências místicas, ela tenha essas experiências bonitas. E há uma coisa interessante, são 3 características que todas as pessoas que tiveram a experiência de quase morte têm. É muito bonito, porque até a Deusa já falou aqui. Primeiro, todas elas deixam de ter medo da morte. Impressionante. Segundo, a pessoa, ela passa a se importar mais com a sua vida. Tem menos apego, né? Menos apego a coisas E terceiro, ela começa a ajudar os outros. Há um altruísmo ou alguma coisa impressionante. Que desperta. Agora, isso é interessante por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque os cientistas e os médicos, eles têm explicação. Por tudo isso que a gente conversa e que nós admitimos e sabemos que essa experiência é mística, os cientistas têm uma explicação. Eles têm uma explicação do hipocampo, eles têm explicação das memórias que são reativadas, um monte de coisa que pode ser lido. Qualquer pessoa que entrar na internet vai ver lá um cientista explicando sobre isso. Só que fica e resta a dúvida, né? Essas explicações científicas, elas não mostram e não trazem para a gente o porquê existe essa semelhança de todos os sintomas, né? A Deusa botou 5 sintomas muito interessantes, o túnel, a sensação... Mas o mais interessante... E isso faz com que a gente entenda o seguinte, há muito mais na experiência de quase morte do que aquilo que os cientistas nos trouxeram. Os cientistas nos trouxeram, e eles fazem a parte dele, eles vão dizer, olha, nós temos algumas células, que quando as células do corpo, falta glicose. Mas tem um mistério. Isso. Então, isso que eu estou dizendo. Faltou glicose, a memória despertada no hipocampo, a memória tal. O flash pode ser do desfibrilador e aquela coisa. Tem toda essa experiência. Só que não há uma explicação para essa mudança. Essa metanoia, né? Traz uma metanoia, então, uma mudança de mente. Existe essa experiência de quase morte, ou a experiência da proximidade de morte, nos abre uma possibilidade de ter um contato com a espiritualidade muito grande. Sim, muito talvez grande. Seja esse o intuito. Isso. Talvez seja esse o intuito. Isso mesmo. Você vai vivenciar Olha aqui, isso para você mudar. Porque você é quase um toque no divino. Sim. Eu ia falar, você espia o divino. O toque no divino. Dá uma espiada rápida. Por que Deus não dá isso para todo mundo? Sim. Não. São algumas pessoas. E porque são pessoas privilegiadas? Não são talvez não, Não, talvez uma pessoa que todos nós temos condições de mudar, de ser melhor, por vários motivos. Mas como é? Então existe sim esse momento que a gente toca esse divino, a gente toca tem essa experiência. Há pessoas que têm experiências místicas sem morrer. As pessoas que em profunda oração, elas sentem-se. Nós temos, na história, Santa Teresa d'Ávila, ela tinha êxtases espirituais. Orando. Assim, se alguém, você pode procurar na internet, Bernini, que é um escultor da Idade Média, esculpiu o êxtase de Santa Teresa, que está na Basílica de São Pedro, em Roma. Quando você entra à esquerda, está assim, é uma coisa maravilhosa. O êxtase dela, ou seja, é uma pessoa que tinha experiências místicas. Então talvez seja uma experiência interessante. Não é experiência de quase morte. Não é experiência. A gente vai combinar com a Regina e aí a gente vai falar sobre epifania. Sim, entendeu? Porque aí entra tudo isso aí. Não, eu estou dizendo... Experiências transformadoras. É outra coisa. Porque eu estou dizendo... Não é outra coisa, não. Estou dizendo que a experiência de quase morte é uma experiência do divino. Já vem, por favor, sem brigar. E eu vou embora às 4h30, que eu tenho... Aqui, 4h30, que eu tenho que ir embora. Mas por que 4h30? Tiago, como é que estão as nossas redes sociais? Enquete mais que liberada lá na rede social, no Instagram, @Gazeta Mulheres, você pode responder pra gente. Você acredita em experiência de quase morte? Olha aí, 88% das pessoas, sim, acredito.
E só 12% das pessoas dizem que não acreditam. A enquete está liberada, você pode votar. No final do papo, a gente manda a parcial. Mas tem aqui, olha, a Simone Reis falando que ela acredita que em 2017 ela teve 14 dias entubada e acordada. Ela sentia alguém sentado do lado dela, tranquilizando, porque a critério médico era que ela não sairia dessa. Agora, tem mais uma outra pergunta, e a ex-Marys, ela fala assim, eu não acredito não de forma espiritual. Acho que as pessoas tiveram risco de morte, mas conseguiram se recuperar e nada mais do que isso. Ou seja, não é sobrenatural, é apenas uma recuperação médica. Vamos ver o que outros líderes religiosos pensam sobre esse mesmo assunto. Morreu, mas não morreu. Quase morreu. Nós, muçulmanos, acreditamos na experiência quase-morte, sim, pois nós passamos por uma experiência similar todos os dias. Quando vamos dormir, o sono nada mais é, como a religião islâmica chama, de a pequena morte. Que nós, quando temos a sensação de que porventura estamos ou podemos perder a vida, é como se a gente viajasse no tempo e no espaço. A Seitianoye afirma que a vida não morre e que a morte do corpo carnal não é a morte do homem, mas sim apenas a morte do corpo carnal. Como a religião islâmica explica isso, ela diz que a alma sai parcialmente do corpo quando estamos dormindo. Então ela acaba tendo experiências em outras dimensões, na dimensão das almas, por exemplo. Minha avó paterna, a senhora Natsunohara, que morava na cidade de Itápolis, no interior do estado de São Paulo, ela foi dada como morta, já estava no caixão, sendo velada. E minutos antes de ser levada ao cemitério, ela começou a se mexer, foi uma correria danada. E ela viveu mais 30 anos. O que a gente sabe, o que a gente conhece cientificamente, o que é? Eu tenho aquela sensação de que minha vida está indo embora. Eu não sinto mais dor, muitas vezes eu sinto saudades. Ai meu Deus, eu não vou conviver mais com meus pais, não vou conviver com meus amigos, com meus familiares. Mas vem também aquela sensação de que o meu corpo está tranquilo, o meu corpo está em bênção, o meu corpo está em paz. A morte nos procura todos os dias. É por isso que no Candomblé assumimos a morte como parte fundamental da vida. O judaísmo, sim, de fato acredita que o EQM é verdade. O Zohar, que é o livro fundamental da Kabbalah, que é o livro mais místico que a gente tem do judaísmo, fala de forma clara como é o passo a passo depois que a alma sai do corpo quando ela morre. Muitas vezes ela recebe o decreto de voltar, ou com o intuito de contar para as pessoas à sua volta os milagres que ela viu, ou apenas para que ela valorizasse mais a sua vida, que ela até então não estava aproveitando espiritualmente. As experiências de quase morte, mais do que possíveis, são uma realidade que nos ajuda a ter fé na continuidade. Só que para nós, essa noção é construída com base no conceito de ancestralidade. Assim, todas as pessoas do Candomblé que passaram pela experiência de quase morte frequentemente narram visões com seus antepassados e com os orixás. Ou seja, cada pessoa vivencia essa experiência de acordo com as concepções de seu imaginário religioso. Existe alma, existe encarnação do judaísmo e por isso que existe esse início do trajeto do EQM e muitas vezes existe realmente a volta da alma ao corpo para poder ter uma segunda chance. Vou agradecer a todos os depoimentos e vou dizer que o Rabino não está aqui hoje conosco porque hoje é um dia muito importante para os judeus. Eles estão em oração, eles comemoram um dia de luto, então o Rabino do Rio de Janeiro mandou o depoimento, o Rabi Sani não pôde vir por este motivo. A Bíblia diz alguma coisa? Especificamente, a Bíblia cita esse tipo de experiência ou não? A Bispa citou um texto muito interessante,
que é uma parábola que Jesus conta, né, do rico, do Lázaro e o rico Epulão, né? É uma parábola interessante que fala justamente dessa coisa da morte. E é interessante que um grande ensinamento dessa parábola dizer o seguinte: você tem todos os ensinamentos, você tem tudo o conhecimento, então você precisa levar uma vida diferente para que você encontre a morte de uma maneira bem. Viver bem significa morrer bem, né? Isso é antigo, todo mundo sabe isso. Quando a gente vive bem, a gente morre muito bem, né? E viver bem significa na verdade, na justiça, no amor, né? Tudo isso. Você morre muito bem, né? E há uma coisa que é importante a gente falar. Ele falou interessante do candomblé, né? Ele falou, realmente, a morte ela nos acompanha no momento do... São Francisco chamava a morte de irmã, minha irmã morte, porque ela caminha do meu lado, né? Ela caminha do meu lado. Cada dia que passa, ela vai se aproximando cada vez mais de mim. E chamar a morte de minha irmã significa ter essa consciência plena, né? Essa consciência plena de que cada dia mais é um dia menos, né? É um dia menos, mas não é simplesmente olhar como, mas por que coisa triste isso? Não, talvez seja para que a gente possa entender que eu fui feito justamente para morrer, porque para nós, né, morrer é esse momento maravilhoso do encontro com aquele que eu amo. É o encontro com o meu entrar na vida amor. eterna. Vocês têm medo de morrer ou não? Todo mundo tem, gente. Não. Diga por você. Minha mãe me ensinou que eu não sou todo mundo. Então, se todo mundo tem... Você não tem medo de morrer, Bispa Letícia? Não. O que mais, na realidade, eu não tenho medo da morte, porque eu acredito no que virá. Tá. Então, eu sei que quando eu morrer, eu estarei com o meu Deus, com o meu Salvador, com o meu Cristo. O que me preocupa é, se ele me chamar, como o meu filho vai ficar? Então, não é um medo da morte que eu tenho. Eu tenho uma preocupação, por mais que eu sei que Deus vai cuidar dos meus, Deus vai cuidar, porque a Bíblia mesmo diz que Deus é o pai dos órfãos, a mãe dos órfãos, o esposo das viúvas. Por mais que eu saiba disso, que ele vai cuidar de tudo, como qualquer mãe pensaria nisso. Poxa, se eu for... Qual a falta que eu vou fazer para o meu filho, por exemplo? Agora, você dizer, Letícia, você tem medo da morte? Não, porque quando eu morrer, eu sei para onde eu vou. Agora, as pessoas que, como o padre acabou de falar, vou parafrasear a frase dele, as pessoas que não levam uma boa vida, elas acabam tendo medo da morte. Porque eu não sei o que vai ser ali, eu não sei o que me espera. Agora, a Bíblia é muito clara em dizer, porque todo aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse, após a morte, terá a vida eterna com ele. Aquele que não crê já está condenado. Então, dentro dos padrões da Bíblia, no que ela me diz, é exatamente isso que eu acredito. Então, isso não me gera um medo. Isso me traz o quê? Uma preparação, entendendo que aqui nessa terra são extensões de dias e uma preparação para a qual a escolha que eu fizer aqui é onde eu passarei a minha eternidade. Diga, Deusa. Eu acho interessante, né? A gente acaba misturando, né, os assuntos. Quando você perguntou sobre se na Bíblia tem EQM, né? Então, na Bíblia tem várias situações desse tipo que naquela época não chamava EQM, né? Então, a EQM é esse casamento da ciência com a proposta religiosa, né? Que isso é maravilhoso. Eu acho isso muito bom. Mas qual caso, sabe aquela parte de mistério oculto aos sábios e prudentes, entendeu? Então, as pessoas que têm algum conhecimento, elas têm um orgulho e aí elas têm mais dificuldade de aceitarem Deus, né? Então, a ciência, o Dr. Raymond Moody criou esse termo. Ele foi o primeiro cientista a estudar esses casos, né? Então, aquela pessoa, o padre estava falando da questão do conceito de morte para o catolicismo, mas a gente não está discutindo o conceito de morte para o catolicismo, para o espiritismo, para a igreja evangélica, não. A gente está discutindo EQM, experiência de quase morte, né? Dentro do processo de EQM, Deus, o mistério, o outro lado, o divino, a vida continua. Para nós espíritas, isso é maravilhoso. Por quê?
Porque um dos pilares da doutrina dos espíritos é que a vida continua. Sim. Não é? Então, na experiência de quase morte, a gente vai descobrir que sim, que É a beleza, passagem, isso. a vida continua. Então, nós temos em Londres o Dr. Sam Parnia, nós temos o Pim Van Lommel, nós temos o Stuart Hameroff, todos estudando e livros maravilhosos, Kenneth Ring, né, que são mais de 100 casos. E nós temos Dr. Melvin Morse, que estudou casos de EQM com crianças. Isso é fantástico. Isso é uma coisa interessante Isso é ela falar. fantástico. Com crianças. Com crianças. Porque o adulto, você pode falar que está inventando, que está... Entendeu? Mas e a criança? Isso ela falou uma coisa interessante. Não é? Os casos de EQM em criança são mais genuínos, originais e não são... E a criança é mais verdadeira naquilo que fala. E é interessante que as crianças narram sem ter todo esse conhecimento. Sem filtro, sem filtro. né, E é interessante que há essa similaridade também das crianças com as... mesmo. Então é muito interessante, é bem lembrado. linguagem Inclusive, tem até Bem lembrado. tem até um filme Sim, do americano Fui ao Céu e Voltei. cristão, Sim. que o céu é de verdade, Sim, que é o uma céu de criança. verdade, sim. Como é que tá aí, Thiago? Por favor. Mudou, Thiago? Você acredita em experiência quase morte? Você que ainda não votou, pode votar lá no @Gazeta Mulheres. Sim, acredito. 92% das pessoas acreditam. 8% das pessoas, elas não acreditam. E tem também relatos. Silveira 4246. Eu nunca passei por essa experiência, mas sou espírita e creio na vida após a morte. Minha mãe já passou por algumas situações. Por 2 vezes, uma voz feminina conversou com ela. Ela disse que foi Nossa Senhora, mas eu acredito que seja sua mentora espiritual ou um espírito amigo. Nestas 2 vezes, sua vida corria risco de morte e esse anjo a alertou e salvou. O padre, e você tem medo de morte? A deusa falou uma coisa muito interessante. Naturalmente, todos nós temos medo de morte, porque existe instinto de preservação. Instinto de preservação. Porque uma pessoa chega e vai falar, eu vou te assaltar nesse Pelo momento. amor de Deus. Você Por isso tem que eu medo. falei. A deusa trabalha com pessoas. Sim. E todas as pessoas têm sim um medo. Agora, uma outra coisa é a fé. Você tem o medo, mas você tem a fé, a fé que lhe fala assim, olha, eu tenho medo desse momento. Mas eu sei o que vai acontecer, né? Como você vai entrar no avião, eu tenho medo de... Morro de medo, de pavor de avião. Mas vai. Eu vou, porque eu falo, eu sei que vai ser, porque é o transporte mais seguro que tem. É o segundo. O primeiro é o elevador. Elevador. Mas, Gente, eu vou falar uma coisa para vocês que está me incomodando. Não existe risco de morte. Existe risco de vida. Porque é melhor falar então risco de perder a vida. Porque é o seguinte, a gente só põe em risco aquilo que existe. A morte não existe, então não posso ter risco de morte. Risco de perder a vida. UOL, eles escrevem sempre assim, eu não aguento. UOL, para com isso, pelo amor de Deus. Risco de perder a vida. Você vai falar mal do UOL, você vai ser queimado, padre. Não, só estou corrigindo o português do UOL. Engraçado que tem gente que não... Vamos terminar então? Não vamos terminar. Vamos terminar sim, mas a gente assim... já está quase tem gente que não Hoje eu estou terminando o programa. Tem gente que não tem medo da própria morte, mas tem medo que as pessoas queridas morram. Verdade. Sim, mas isso também. Aí é uma outra pauta, né? Sim. Redes sociais, vamos encerrar a nossa pauta, Padre Juarez? Padre Juarez para tudo, pro falou, YouTube, pro Instagram. E a leitura? Tudo. E a leitura bíblica que eu faço. Por favor, é o curso bíblico que eu tenho dado. Todos os dias, um capítulo da Bíblia, explico todo o capítulo com os versículos, tal, direitinho ali. Tem desde o primeiro livro de Gênesis, agora nós estamos fazendo... do Gênesis, nós estamos fazendo agora o Salmo. Entra lá no meu canal do YouTube, se inscreve e faça comigo, leia a Bíblia todos os dias, um capítulo por dia. Deusa Samu. @Deusa Samu, né? Deusa Samu. Como Deusa, feminino de Deus. Samu, igual ambulância. Assim mesmo. Isso mesmo. Eu estou toda segunda-feira, das 10 às 11, na TV Mundo Maior, no Psicoevangelizando. A gente fala de evangelho, a gente fala de luto e a gente fala de doutrina espírita. Estamos lá, espero você, estamos juntos. E vamos estudar EQM. Tem muita coisa para ser estudada. E eu quero, inclusive, citar um canal muito bacana de um físico que está aí para todo mundo assistir no YouTube, que se chama Afinal, o que somos? São relatos de experiências de quase morte. Vai lá, assiste.
vale a pena. Bispa Letícia. O meu canal no Instagram e YouTube, você pode seguir. No YouTube tem minhas pregações, todo domingo estou ali ministrando. É @Letícia Ferreira Oficial, com 2L no final. E no Instagram eu trago o esboço das pregações, uma oração por você toda semana. Me segue lá, que vai ser uma honra trazer uma palavra de ânimo, né? Que hoje em dia, às vezes, tudo que a gente precisa é alguém só falar: ei, vai dar tudo certo, Deus está contigo. E é isso que eu quero já liberar para cada um que está nos ouvindo agora. Muito obrigada por terem vindo. Falar da morte é falar da vida, né? É verdade. Então, que falemos mais sobre isso. Obrigada por terem vindo. Né, sempre. Sempre. Aqui eu estou combinando com a panela da Juliana Bud também. Vocês vão ver que eu vou ficar da cor da panela. Deixa eu fazer o merchan. Fica sentado, gente. Eu já venho. Tem que ficar sentado mesmo, gente.